Em que mais consiste esse amor? O amor que ele quer dizer consiste em acolher o irmão. Olha só, não negligencieis, não omitam a hospitalidade. O que é hospitalidade? É uma ação ou um efeito de eu hospedar alguém, acolher alguém, receber alguém, dar asilo, abrigo, recepção a alguém. Ou seja, se uma pessoa bate na minha porta precisando de ajuda, eu devo acolher, receber. Lá em Tiago capítulo 2 fala de que vale a fé se o irmão bater à sua porta, pedir mantimento e você fala, vá em paz, mas não ajuda? Logo, o amor aqui, ele deve ser, a consequência desse amor deve se dar na prática, na hospitalidade, na ajuda, no acolhimento ao irmão. Então, a segunda graça que precisa ser desenvolvida era a extensão do amor àqueles que eram estranhos. No Antigo Testamento, as nações pagãs, nós via elas às vezes se refugiando, e os crentes, Israel, o povo de Deus ali, às vezes acolhia aquelas pessoas sem conhecer, eram estranhas aos seus olhos, e elas acolhiam. Então a segunda graça que o autor está dizendo aqui é o acolhimento, receber. Nós precisamos receber os necessitados. Então, meus irmãos, essa é uma extensão do amor àqueles que eram estranhos. E a hospitalidade no mundo antigo muitas vezes incluía em receber um hóspede inesperado. Talvez chegava de uma vez sem eles estar esperando. Por uma noite ou mais tempo, era mais difícil fazer isso em tempos de perseguição. Os hebreus não sabiam se o hóspede era um espião ou um irmão na fé que estava sendo perseguido. Olha só, batia na porta deles, chegava na casa deles, e eles ficavam naquela dúvida, será que veio a espiar nós, as nossas casas, o nosso rebanho, o nosso gado, as nossas famílias, o que temos dentro de casa? Eles ficavam naquela dúvida. Ou se era realmente, será que essa pessoa realmente está sendo perseguida? E muitas das vezes as pessoas ficavam um dia ou por um longo tempo, e mesmo assim eles acolhiam. No nosso contexto hoje, colocar uma pessoa dentro de casa, nós vemos que é difícil. Recentemente, não sei se os irmãos daqui lembram, em Jampruca teve um caso que eu fiquei sabendo que uma pessoa acolheu um andarino. No outro dia, enquanto a pessoa acordava, esse andarino tinha roubado tantas coisas, levado tantas coisas e deixou um prejuízo. E essa pessoa quis ser o quê? Uma pessoa hospitaleira, acolher aquela pessoa necessitada. A intenção dela era ajudar. E isso para nós talvez cause o quê? Um medo, um receio. Nós não sabemos quem acolhemos. Mas o acolher aqui nesse sentido para nós hoje é ajudar com ajuda mútua, no sentido de que pregar o evangelho, dar um prato de comida, uma água, bebida, se tiver um lugar reservado, um cômodo à distância, coloca lá. Se tiver um dinheiro para pagar um quarto no hotel, nesse sentido. Mas para colocar dentro de casa hoje, creio eu que Deus sabe a nossa intenção, mas Deus também conhece o coração daqueles que querem ajudar com amor, a intenção, os desejos. Então eles acolhiam, mas tinha medo, receio de saber se era espião. No Antigo Testamento eles usavam muito isso, os povos, para espiar as terras, ver o que tinha. E a Bíblia diz aqui que muitos, pois alguns praticando o que? A hospitalidade, sem o saber acolheram anjos. O que acontece ali? Vou pedir os irmãos para abrir Gênesis 18. Vai falar que Abraão, ele acolheu anjos pensando que eram homens. Logo, sabemos que esses anjos estavam personificados. Gênesis capítulo 18,
versículo 1 ao 3, diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê, se acho favor em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Ou seja, o que acontece? Abraão acolheu aqueles homens, sem saber que eles eram anjos, levou para sua casa, lavaram os seus pés, preparou o banquete e receberam, acolheram. Ele não olhou se aqueles homens poderiam ser espião, não, ele confiou em Deus e acolheu anjos. Então, o que o autor aos Hebreus aqui quer dizer que, pois alguns praticando a hospitalidade sem o saber, acolheram anjos. E se a sua Bíblia está aberta aí em Gênesis, olha só também em Gênesis 19, versículo 1 e 2, vai falar que Ló, irmão de Abraão, também acolheu anjos. Diz assim: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo a seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai-a nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Aí o versículo 3 em diante vai falar que Ló insistiu com eles para ficar em sua casa. Aí eles pegam e vão para a casa de Ló. Ló vai preparar os banquetes e vem pessoas ali da cidade de Sodoma e Gomorra, querendo conhecer aqueles homens, coabitar com aqueles homens, e sendo que eram os anjos, em pessoa, nem personificado, bate na porta, quer entrar à força, mas Ló implora para eles: não entra, eu dou as minhas filhas. E eles não quiseram as filhas, eles queriam pegar os anjos, achando que era homem, porque lá era a prática da sodomia que prevalecia. Então logo aqueles anjos estenderam a mão, aqueles povos ficaram cegos, e assim eles saíram e tiraram Ló. E logo veio o que? Fogo e enxofre. Deus mandou. Então, meus irmãos, Ló, Abraão, nós vemos ali também o pai de Sansão, Manoá, acolhendo também anjos no formato de homem, seguindo o que? A hospitalidade, seguindo o que? O acolhimento, vendo a necessidade, acolheu. Muitas das vezes eles, quando não achavam casa, eles queriam ficar na praça, para talvez alguém passar e ver eles naquela situação, chamar eles. Mas muitas das vezes um servo de Deus via eles na praça, bolsas, equipamento, e logo chamava, abria as suas portas, para que eles pudessem pernoitar e ficar. Então muitos acolheram anjos, praticando a hospitalidade. Nós devemos abrir as nossas portas, ajudar uma pessoa verdadeiramente necessitada, e abrir a porta que é no sentido que de ajudar, de compartilhar, de pregar o evangelho, de ajudar no que for, no mantimento, no dinheiro, na sua necessidade. Então, caminhando aqui, nós vamos para o versículo 3. Vai dizer assim: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Olha só, agora o escritor aos Hebreus vai falar: olha, quando uma pessoa sofre, um irmão, vocês têm que se colocar no lugar deles, para vocês verem a dor do outro, não está alheio à necessidade do outro. Então, meus irmãos, aqui ele fala: lembrai-vos. Nós devemos trazer à memória que tem gente presa, encarcerada, cativa, exilada, debaixo do jugo, como se preso com eles, como se nós mesmos estivéssemos com eles.
e saber que eles estão sofrendo maus tratos, estão sendo torturados, maltratados, mas como nós estivéssemos com eles, sentir a dor deles na pele deles, e estar ali vendo aquela situação. Jesus, lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31 em diante, no capítulo 24, Jesus vai falar que no juízo final ele vai colher umas pessoas à direita, outros à esquerda. À direita ele vai colocar as ovelhas, à esquerda os bodes. E as ovelhas à sua direita, os filhos de Deus, os salvos, os regenerados, ele vai dizer assim: olha, vinde, entrai para o céu, para a gozação eterna, porque vocês, quando eu estava com fome, vocês me deu de comer, eu estava com sede, vocês me deu de beber, eu estava preso, vocês me visitou, doente me visitou, eu estava nu, vocês me vestiu. Logo os discípulos os salvos vão perguntar: Senhor, mas quando foi que nós te vimos nu e te vestiu, com fome e te deu de comer? Jesus fala: olha, quando vocês fizeste a um destes pequeninos, dos meus pequeninos, a mim fizeram. E logo com os da esquerda ele também vai dizer o oposto: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque vocês viram pessoas necessitadas, pessoas presas, pessoas doentes, pessoas com fome, pessoas sem vestes, e vocês não acolheram, vocês não vestiram, vocês não visitaram, então apartai. Mas eles vão perguntar: Senhor, mas quando foi que te vimos nessa situação? E Jesus vai dizer: quando vocês negou a um dos meus, a um dos pequeninos, a mim me negou. Então, meus irmãos, nós vemos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, uma exortação, uma advertência para nós a praticar a ajuda, a pôr em prática as obras, a ajuda uns aos outros. Então, ele fala que lembrai-vos dos encarcerados como vocês mesmos em pessoas fossem os maus tratados. Então, os cristãos deveriam ser capazes de se identificar com o sofrimento de outros, porque eles também sofrem dor física em pessoa e passam por dificuldades, sentindo o corpo pertencendo ao corpo de Cristo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Ou seja, nós somos o quê? Corpo de Cristo, né? E nesse corpo de Cristo há vários membros. Quando uma unha no nosso pé ou um dedinho dói, o corpo todo sente a dor. Então Jesus compara, faz uma semelhança a isso. Lá em 1 Coríntios 12, 26 diz assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, se um membro, se um irmão está sofrendo, isso deve nos fazer sofrer também. Alegrai-vos com os que alegram, chorai com os que choram. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o autor falando para os cristãos aqui, judeus, hebreus, a pôr essas práticas, essas virtudes em práticas. Se é salvo, agora põe em prática, coloque em prática. Continuando aí o versículo 4. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra. Deus tem um casamento em alta conta. Quem instituiu o casamento foi Deus. Gênesis 2, 24. Falou que deixará o homem, ele uniu ali Adão com Eva, né? E Deus tem um casamento em alta conta, o qual ele instituiu na criação. Mas para algumas pessoas na igreja primitiva, o celibato era mais santo do que o casamento, uma ideia que Paulo denuncia com vigor em 1 Timóteo 4, 3. A atividade de um relacionamento do homem com a mulher, dentro do casamento, é pura, é santa, mas qualquer atividade de relação do homem com a mulher fora do matrimônio, é o que? Fora do matrimônio, é colocar a pessoa sob o juízo divino. A Bíblia fala que quando o homem casado se une à sua mulher, logo aquela união ali é santa, é pura. Tem muitas pessoas que pensam que é pecado, tem vergonha, mas é pura, é santa, foi instituída por Deus.
e logo uma pessoa que não está no matrimônio tem essa união ali, não é autorizada por Deus, ilícita, logo o homem está deixando ele está ali tendo uma relação que Deus odeia. Então logo por isso que ele fala que seja o casamento sem mácula, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem mancha, sem pecado. E Deus julgará os adúlteros, os que praticam coisas ilícitas, os que usam isso de entretenimento, de prazer, Deus vai julgar. Então quando fala Deus julgará, Deus prescreve consequências sérias para a imoralidade. Então essas pessoas que estão nessa prática, cedo ou mais tarde, vão colher, ou colhe nessa terra, ou diante do julgamento, porque Deus julgará. Então, meus irmãos, ele aqui exorta em vários sentidos. Ele fala que o casamento é santo, é puro, sem mácula. Agora, os que são impuros e adúlteros, vai ter um juízo de Deus. Versículo 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Seja a vossa vida sem avareza. Nós vivemos um contexto evangélico, religioso, que muitos estão correndo atrás da riqueza, cobiçando os bens materiais, jogando em mega sena, gastando seus dinheiros, correndo atrás, trabalhando muito e não dando valor para a sua família. Está sendo pessoas avarentas, materialistas. E o autor aqui está falando assim: seja a vossa vida quem? Os crentes, a você que está aqui nessa noite, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Ele quem? Jesus tem dito, Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, a avareza, o que é a avareza? Ganância, é uma ânsia pelo dinheiro, é uma ânsia pelos bens. Cobiçar riquezas materiais é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Está lá em 1 Timóteo 6,10, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem tantas pessoas que amam o dinheiro, amam a matéria, colocam as pessoas em prejuízo. Tem muitas que usam a palavra de Deus para obter ganhos, lucros. O Papa Leão X, no século XVI, falou como é redonda essa vida de cristianismo, como é lucrativa, como é produtiva, como eu obtenho lucros. Por quê? Porque ele vendia, segundo ele vendia salvação. As pessoas vendiam as terras, depositavam o dinheiro para ele, nos pés dele, para a igreja romana, e ele adquiria dinheiro. E ele fala como é redonda, produtiva, dá lucro demais esse negócio de cristianismo. Porque ele era um homem avarento, cobiçava riquezas, bens materiais. E o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, alertando: a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não que nós devemos buscar ter o dinheiro, mas que nós tenhamos o básico, estejamos satisfeitos com isso. Aqui o amor ao dinheiro é no sentido de que deixar as coisas de Deus em prol do dinheiro, buscar o dinheiro e não olhar as necessidades do outro, amar o dinheiro, amar o dólar, ser uma pessoa avarenta e deixar de buscar a Deus. E o versículo 6 ainda diz assim, o Senhor, o versículo 5 ainda assim, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então o cristão pode se alegrar em todas as situações por causa dessa promessa. Qual promessa? De maneira alguma te deixarei. Jesus não vai deixar a sua igreja, não vai deixar os escolhidos, os salvos, nunca. O autor usa aqui o termo nunca te abandonarei.
Lá em Isaías vai dizer que pode a mãe esquecer o filho, mas Deus nunca abandonará seu filho. E quando ele diz a mãe ali, o quê? A mãe é uma das pessoas mais que ama os seus filhos. E ele fala, pode ser que a sua mãe deixe de amar os seus filhos, mas Deus nunca, jamais deixará de amar os seus filhos. Então nós temos que crer nessas promessas para viver nos dias difíceis, pesados, trabalhosos que nós estamos vivendo. Isso aqui deve nos causar ânimo, incentivo, motivação para nós. Versículo 6, para terminar a primeira parte. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Então, meus irmãos, quando você estiver numa situação difícil, com medo, leia esse versículo, assim afirmemos confiantemente, afirma, confia, o Senhor é o meu auxílio, o meu ajudador, o Senhor é o meu conselheiro, não temerei que me poderá fazer o homem, que me poderá fazer o governo, o poder, não tenho medo disso. E quando ele diz confiantemente, ele quer dizer o quê? Essa palavra transmite a ideia de ser confiante e corajoso, enfrentar a situação que está passando. Agora nós vamos passar para a segunda parte. Se algum dos irmãos quiser comentar, falar alguma coisa, uma colocação, fique em liberdade. Agora nós vamos para o versículo 7 ao 17, a segunda parte, que é os deveres espirituais. Versículos 7 e 8, nós vamos ler aqui. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, meus irmãos, agora ele vai falar para nós o quê? Ter uma lembrança, trazer à memória os vossos guias. Quem são esses guias? Pastores, presbíteros, anciãos, que foram sinceros, a galeria, os heróis da fé do capítulo 11. Lembrai-vos deles, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então nós devemos olhar para Abraão, Isaac, Jacó, e o que? Imitar a fé que eles tiveram. Diante ali das situações difíceis, eles exerceram, praticaram, colocaram em prática a fé. E o autor fala, lembrai-vos deles. Diante da situação difícil na sua vida, lembra desses homens, o que eles passaram, e imita a sua fé. Aí no versículo 8 ele fala, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Aqui ele vai exaltar a imutabilidade de Deus, vai falar que Deus não muda, Deus permanece para sempre. Os decretos que Deus decretou, ele jamais vai revogar. E ele fala Jesus Cristo ontem, está indicando o quê? Passado, no passado, e hoje, no presente. E hoje, no presente, é o mesmo para sempre, futuro. Então Jesus não muda, ele é o sumo pastor, é o máximo do nosso pastor, ele tem as suas ovelhas, ele tem o seu rebanho, e ele jamais vai mudar. Então no versículo 7 e 8, além da lista dos fiéis do capítulo 11, que nós devemos imitar a sua fé, o escritor faz os hebreus se lembrarem de seus próprios líderes, fiéis dentro da igreja que eles tiveram, como o apóstolo Paulo, como os outros que foram fiéis a Deus. Ao fazê-lo de definir os deveres dos pastores, qual que é o dever dos pastores? Ele lembra aqui, tanto que nós devemos imitar, e vai falar o que os pastores praticaram. Primeiro, eles dirigiram, lembrai dos vossos guias, eram guias, dirigiam um rebanho, conduziam um rebanho, direcionaram um rebanho, deram água, deram de comer para o rebanho. Depois ele fala que o guia também fala da palavra de Deus, que ele fala assim, lembrai dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, não omitiram a palavra de Deus, falou do evangelho. E terceiro, ele fala, estabelecer o modelo de fé que o povo deve seguir, imitar e considerar atentamente o fim da sua vida.
imitai a fé que eles tiveram. Vou pedir o irmão Érico fazendo um favor, Atos, se você puder ler, Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, versículo 28. Amém. Então, meus irmãos, olha a necessidade de nós orarmos para os pastores, olha a necessidade de nós ajudar os pastores, que ele fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho. Antes de Paulo falar aqui que atendei pelo rebanho, cuidado com o rebanho, Paulo fala assim: atendei por vós, ou seja, para você primeiro, para os pastores. Aqui está tendo o que aqui? Está tendo uma reunião de obreiro. O apóstolo Paulo é quem estava liderando, estava conduzindo o trabalho, e ele fala para os obreiros que estavam ali, os pastores, presbíteros, diáconos, ele fala assim: ó, atendei por vós, cuidado de vocês, vocês precisam estar bem, vocês precisam primeiro olhar as suas vidas, para depois vocês olharem o rebanho. Então olhai por vós, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, o rebanho não é do pastor. Deus apenas entregou para o pastor da igreja, ou seja, local, para ele cuidar do rebanho, mas foi Cristo que comprou. Então, olha a seriedade de pastorear. Olha a seriedade de o pastor estar bem com a mente, estar bem com os membros, porque ele está conduzindo algo que Cristo pagou, comprou, é de Cristo. E no juízo, no trono, no tribunal de Cristo, Cristo vai requerer contas do rebanho. Ele há de responder. Então, nós que venhamos pegar essa prática, orar para o nosso pastor, ajudar em oração, no que cabe a nós. Então, meus irmãos, nós agora vamos para o versículo 9. Versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Eu vou pedir a irmã Diane para abrir aí Efésios, capítulo 4, versículo 14, daqui a pouquinho você lê para nós, fazendo um favor. Então ele também dá uma advertência: olha, não vos deixeis envolver por doutrinas, por ensinos, por falsidades, por doutrinas várias e estranhas. O que é doutrina? É ensinamento, instrução. Não se deixe levar por qualquer ensinamento, não se deixe se levar por qualquer instrução, por qualquer doutrina, várias e estranhas, confirmando com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Se esse autor aqui, ele vivesse nos nossos dias e tivesse aqui, ele ia colocar uma palavra mais forte, porque o povo de hoje é levado demais por qualquer vento de doutrina. As pessoas falam que vai ter fulano, elas correm, falam que lá faz cura, lá tem prodígios. Ela está agitada como uma criança, ela vai ver as novidades. Parece que o evangelho, a palavra de Deus, não é suficiente, elas querem novidade que atrai elas. Olha só o que diz em Efésios 4,14. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que nos induzem na lei. Isso.
Não sejais como os meninos levados por ventos de doutrinas agitados. Porque Paulo lá ele compara uma criança. Uma criança, você dá um brinquedo aqui para ele fica naquela alegria, só quer aquele brinquedo. Daqui meia hora, se você chegar com outro brinquedo, ele larga aquele e vai pegar o outro. E se você for fazendo isso vai acontecer. E é a mesma coisa, não sejais como criança, como meninos na fé, levados por vento contrário de doutrinas, por vento, instruções que não têm base bíblica. Paulo fala para nós não imitar, nós não ser assim. Então, estas incluem qualquer ensino contrário à palavra de Deus. O Novo Testamento tem inúmeras advertências contra falsos ensinos e falsos mestres. Então nós temos o quê? Ter cuidado com o que nós assiste, cuidado com o que nós vê, cuidado com o que nós ouve, porque está cheio. Ele adverte há mais de 2000 anos atrás. Ele já advertiu os cristãos ali. Imagina hoje, onde muitos têm preguiça de ler, onde muitos são mais tecnológicos do que bons leitores, onde muitos não oram, não busquem Deus. Então Paulo fala, não sejais como os meninos, e o autor aos Hebreus também fala, não vos deixei vos envolver, tenha discernimento, confirmando com graça. Aqueles que estão sentindo a graça de Deus em Cristo têm um coração e uma mente que permanecem estáveis. Então o povo de Deus, os eleitos de Deus, esse povo não vai enganar, porque o Espírito Santo, que é o agente, que tem discernimento, que é maior do que está no mundo, ele está com o povo de Deus, então não vão ser levados. E Jesus fala que quando o anticristo vier, ele vai fazer prodígios, milagres, curas, maravilhas, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, meus irmãos, nós precisamos alertar com isso. Na nossa cidade, nós temos que ter cuidado, não pensa que é só na televisão, em cidades grandes, cidades volumosas, numerosas, não. Aqui mesmo tem, e nós temos que ter cuidado o que nós falamos, o que nós aceitamos, tanto na rua com nós e tanto dentro de casa. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Agora o versículo 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Agora o escritor aos Hebreus fala que vai fazer uma comparação com a antiga aliança, com o Novo Testamento. Altar aqui é uma referência ao sacrifício eterno de Cristo, simbolizado aqui na Santa Ceia. Os que ministram são judeus que participam das festas e sacrifícios do templo. Então ele fala, possuímos um altar. Estava falando de Cristo, o sacrifício de Cristo. Nós possuímos, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, os judeus que estavam ministrando no templo. Agora nós vamos ler do versículo 11 ao 17 para dar uma corrida que o tempo está passando. Nós vamos ler do 11 ao 17, diz assim, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação ou oferta pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou a sua vergonha. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Até o versículo 16. Mais uma vez o escritor exorta para não negligenciar o bem, a prática do bem. Então,
que fala aqui do versículo 11 ao 16 que nós leu? Fala do sacrifício de Cristo no Novo Testamento, que em comparação com os sacrifícios que era do Antigo Testamento, Jesus veio pagar aquilo. Agora foi o sacrifício que Deus quer, não é mais matar bois, sangue, touros, cordeiros, não. Agora o sacrifício que Deus quer, o que? É um coração, Deus quer o louvor, adoração e gratidão. E cuidar dos nossos irmãos na fé, a qual é a religião pura, verdadeira. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, meus irmãos, fala da semelhança com o sacrifício de Cristo aqui. Ou seja, tudo que tinha no Antigo Testamento se resumiu em Cristo. Cristo foi o Cordeiro sem mácula, sem mancha, perfeito, pronto para o sacrifício. Cristo derramou o sangue. Então Cristo cumpriu tudo aquilo ali, e agora o que Ele requer de nós não é pagar penitência, não é obras, não é méritos, não é justiça nossa. Agora o que Ele quer é o quê? É o louvor, sacrifícios de louvor, de gratidão, e que nós cuidamos do próximo, dos irmãos da fé, e cuidar dos nossos irmãos na fé. Tiago 1, versículo 27, a religião pura e verdadeira para com o nosso Deus Pai é visitar os órfãos e as viúvas, e a si mesmo guardar-se da incontaminação do mundo. Ou seja, visitar os órfãos e a viúva, ajudar o próximo nas suas necessidades e guardar-se da contaminação do mundo. O que é? Santificação, louvor a Deus. Esse é o sacrifício. Cuidar dos nossos irmãos na fé. Deus quer o louvor, quer a adoração e a gratidão. Não para a salvação, mas por ser salvo, Deus requer isso de nós. Deus não quer que nós ficamos esforçando para fazer um bem ao próximo, para ser aceito por Deus. Nada disso. Deus quer que nós fazemos como fruto de um coração regenerado, como fruto de um coração salvo por Ele. Versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Mais uma vez nós somos advertidos, e eles foram advertidos para lembrar do quê? Dos pastores, dos guias. Então vossos guias, os pastores, os presbíteros da igreja que exerceram a autoridade ali. Então uma pessoa verdadeira, salva, um pastor bíblico, quando ele sobe num púlpito para pregar ou para ensinar, quando ele do púlpito emana a palavra de Deus, debaixo da graça do Espírito Santo, ele está pregando na autoridade de Deus, ele está pregando debaixo da vontade de Deus. Então é para nós lembrar desses guias, porque os presbíteros, os pastores exercem a mesma autoridade de Cristo quando pregam, quando ensinam e aplicam as Escrituras. Eles servem a igreja em nome de Cristo e devem prestar contas a Ele de sua fidelidade. Então Deus vai requerer a conta e vai querer o quê? Que nós lembramos dos nossos guias verdadeiros, porque eles servem a igreja em nome de Cristo, é em nome de Jesus. Tem tantas pessoas, meus irmãos, que dizem pastores, mas nunca sequer sabe o que é pastorear. O ano passado eu conversei com um homem, ele falou que ele foi consagrado a presbítero, sem nem saber o que é a função, sem nem saber o que significa a palavra de presbítero. Então, ou seja, é uma coisa que de um modo ou de outro acaba sendo levado na brincadeira. E a Bíblia diz que esses pastores, esses guias, há de prestar conta diante de Deus. Então, se eles devem prestar conta, eles vão prestar conta de quê? Da sua fidelidade. Aí o versículo continua falando assim: pois velam por vossa alma. Os pastores bíblicos, eles oram, eles põem a nossa vida diante de Deus,
eles oram por nós, pedindo a Deus que nos capacite, habilite, nos dê força. Como que deve prestar contas para que façam isto com alegria? Ou seja, com alegria significa a igreja, o rebanho, nós que estamos aqui, é responsável por ajudar seus líderes e realizar seu trabalho com satisfação e deleite. Quando nós ajudamos na igreja com os dons e talentos que Deus nos delegou, ortogou, para a edificação da igreja, logo o pastor que está na direção vê nós exercendo, ajudando, aquilo causa o que nele? Satisfação, alegria, deleite, regozijo na sua vida. Então, meus irmãos, é isso. Agora nós vamos para o terceiro e último tópico. Vou tentar ser mais rápido ali, porque já é 8h35. Versículo 18. Orai por nós. Agora há algumas recomendações pessoais. Orai por nós, pois estamos convencidos ou persuadidos de termos boa consciência. Desejamos em todas as coisas viver condignamente. Agora o autor pede oração por nós, no contexto ali por líderes, do versículo 17, pelos líderes que lideram. Orai por nós. Agora o autor pede oração por eles, porque a sua consciência estava tranquila, em paz e vivendo de modo digno. Aí o versículo 19, ele fala: rogo-vos com muito empenho que assim façais. Oração, orai por eles. Rogo-vos, peço-vos que com muito empenho dedique a oração por nós, façais a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Esse autor aqui, se a gente ler só o versículo 19, a gente pensa, dá a entender que ele está preso, eu preciso ser restituído a vocês. Mas o versículo 23 mostra que ele não está preso. Olha só o 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então o Timóteo que estava preso, ele foi posto em liberdade. E esse escritor fala que pela libertação, pela liberdade de Timóteo, logo eles iam ver os irmãos aqui do contexto. Então, ele pede oração e ele fala que para orar com empenho, que assim façais a fim de que eu vos seja restituído. O autor havia estado com esses hebreus e ansiava estar mais uma vez com eles em comunhão. Percebe que o autor é um homem de relação íntima com seus leitores. Desconhecemos o que estaria prendendo. Provavelmente não era a prisão, porque nós lemos no versículo 23, então tinha algo que no momento ele não podia ir ter com os cristãos, por isso que ele manda a carta aos hebreus, ele escreve uma carta em formato de admoestação, motivação, ânimo, porque ele não podia estar pessoalmente de viva voz, mas ele fala: orai com empenho a mim, que o irmão Timóteo foi posto em liberdade e logo eu irei com ele ver vocês. Então, meus irmãos, mais uma vez, versículo 20, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Deus da paz, Paulo usa esse título, Deus da paz, mais de 6 vezes em suas epístolas. Ele fala que o Deus da paz que excede todo entendimento, o grande pastor das ovelhas. Então a figura do Messias como pastor é encontrada nas Escrituras com frequência. E ele fala aqui que pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Agora, para os irmãos entender, presta atenção. No contexto de Hebreus, deve referir-se à nova aliança que é eterna, no sentido futuro. A aliança do Antigo Testamento, não era uma aliança eterna, não que era um pacto, tem 2 pactos agora, pacto do velho e pacto do novo. Não, o pacto é um só, é um pacto eterno. Porém, no Antigo Testamento, as administrações que eram diferentes. Como se administrava no Antigo? Era através de figura, era através de quadros, era figurativo,
era de sacrifícios, e hoje no Testamento, hoje é o que? É louvor, adoração. A diferença do culto do Antigo Testamento para agora o culto, que é o que? Oração, leitura, pregação, louvor. Então não precisa mais aqueles sacrifícios. Então agora é um novo no sentido de administração, não porque agora é outra aliança, é outro pacto. Não, é uma eterna aliança, porque ele fez ela desde Abraão. Então, meus irmãos, para concluir aí, versículo 21, 22 e 23. Pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. Então vos aperfeiçoeis. Não é a perfeição, não é você estar isento do pecado, aqui refere-se à edificação dos cristãos. O verbo transmite a ideia de quê aqui? A ideia de Cristo nos equipar, nos preparar, nos edificar, de nos fortalecer, nos ajustar, nos reparar, restaurar, fortificar. Então, o escritor pede para Deus vos aperfeiçoar em todo o bem. Para quê? Para o nosso bem próprio? Não. Para cumprirdes a vontade de Deus, porque é Ele que opera. E o versículo 22, ele fala: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Os leitores são encorajados a receber essa mensagem com a mente aberta e o coração caloroso, em contraste com aqueles que não suportarão a sã doutrina. 1 Timóteo vai falar que vai chegar dias em que muitos, por fazendo seus próprios caminhos, não vão suportar a sã doutrina. Está lá em 2 Timóteo 4,3. Então ele fala para suportar a exortação. Qual exortação? Essa é a própria descrição do autor acerca de sua epístola, o que está escrito em Hebreus. Ele fala, olha, suporta a vossa exortação. Por quê? A finalidade dessa carta é encorajar, fortificar, animar e assim ser edificado. Versículo 23 e 24, para concluir: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então, os detalhes da prisão de Timóteo aqui são desconhecidos, não sabemos, mas Timóteo estava preso e ele falou que quando Timóteo fosse liberto, ele ia ver os irmãos juntamente com Timóteo. Agora o versículo 24 e 25: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Saudai todos os vossos guias, saudai todos os pastores, todos os líderes, todos os diáconos, presbíteros, como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Os da Itália que é o quê? Pode ser um grupo para o qual o autor escreveu, talvez estivesse na Itália, ou significava que os cristãos da Itália que estavam com ele enviando as suas saudações. E a graça de Deus, que excede todo entendimento, seja com todos os irmãos. Convido os irmãos para abaixar, inclinar suas cabeças. Nós fazer mais uma oração a Deus. Agradecer a Deus pela palavra. Agradecer pelas exortações